Viva Angola! Viva Angola! Vai ser lido agora o manifesto pelo jurista Osvaldo. Abaixo o enriquecimento lícito! Helder Chiuto é o organizador, ele vai fazer a apresentação desse manifesto. Está aí a ativista Yared, vai falar, por favor, rapidamente. Tem uma mensagem em representação ao gênero feminino a dirigir a Assembleia Nacional. Vamos ouvir atentamente. Saudações a todos os angolanos, saudações patriotas a quem está na Assembleia. É preciso termos noção o que é uma pátria. E eu acho que a Presidente da Assembleia não sabe o que é uma pátria. Os 220 deputados na Assembleia não sabem o que é uma pátria. Os deputados da Assembleia não votaram para baixar o arroz, está 17 mil. Não votaram para baixar o açúcar, está 28 mil. Não baixaram o óleo. A caixa de concha está 27 mil kwanzas. É impossível alguém achar-se patriota, alguém achar que defende o povo e não quer saber. É vergonhoso para nós. É um atentado à saúde pública olhar para aqueles deputados e levantarem a mão apenas para votar quando lhes interessa. Senhores deputados, nós temos muita coisa para fazer pela nação. Senhores deputados, o vosso compromisso é com o povo. Eu, Yared Bumba, defendendo todas as mulheres da nação, inclusive a Presidente da Assembleia, porque a essa altura eu acho que ela não sabe o que está a fazer. Se endireitem, porque o povo não é burro. O povo vê, o povo morre lentamente. Todos os dias nós morremos, todos os dias temos problemas nos hospitais, todos os dias temos problemas na escola, todos os dias temos problemas em todos os lugares e vocês não olham. Vocês olharam 22 milhões. Revoguem essa lei. Retirem esses 22 milhões. Retirem esses 24 milhões a saírem. Nós não queremos incentivar o povo. E é verdade o que vamos fazer. Vamos sentar na Assembleia. Enquanto vocês aprovam porcaria, nós vamos estar lá para vigiar-vos, para saber o que é que vocês estão a fazer. Não há sapinala, não há impelar, não há ninguém ali na Assembleia que ama o povo. A sociedade civil hoje veio aqui para dizer: abaixo os 22 milhões aprovados na Assembleia como subsídio de entrada e como subsídio de saída dos deputados nacionais. Abaixo os 22 milhões. Abaixo os 220 deputados na Assembleia. Abaixo a subida da cesta básica. Abaixo a subida do táxi. Porque se eles não sabem, nós todos os dias pagamos táxi, que não é a taxa exigida pelo decreto presidencial que atende sobre os transportes públicos e privados. Nós hoje apanhamos táxi 500 kwanzas. É o exigido pela lei. Nós hoje compramos um arroz 17 mil quilos, 800 kwanzas. E há quem na nossa sociedade não tem nem 200 kwanzas. E é responsabilidade dos deputados exigir a melhoria da condição social do povo angolano. Senhores deputados, nós estamos de olho em vocês. A próxima coisa que vão fazer na Assembleia, exigida pelo povo, e eu como Yared Bumba digo que defendo 54% da sociedade nacional, que são as mulheres, vão revogar a lei. Nós não queremos esses 22 milhões nos vossos bolsos. Vocês não são maiores que nenhum angolano aqui. Imparcialidade. Muito obrigado. Nós aqui estamos hoje porque nós não concordamos com os 22 milhões de subsídio para os deputados. Então, por favor, Presidente da Assembleia, Carolina Cerqueira, nós viemos aqui ao público mostrar o nosso descontentamento. Não concordamos e queremos que essa lei dos 24 milhões de kwanza ao sair e 22 milhões de kwanza ao sair, ao entrar na Assembleia, nós não queremos.
O que nós queremos é que os deputados estejam na Assembleia para resolver os problemas do povo. Os nossos deputados, eles, antes de serem deputados, vivem no Kazenga, vivem no Rangel, vivem na Viana. Mas depois de serem deputados, a primeira coisa do deputado, em vez de ser visitar os bairros para ver os problemas do povo, ficam mais preocupados em viver no Quilamba, em viver no Talatona. Esquecem o povo. Quem vos meteu na Assembleia é o povo. Como é possível que os combustíveis subiram, os deputados não conseguiram levar esse assunto lá no Parlamento e resolverem mesmo, não é fazer pipa, resolver. Está aí, está tudo normal o país. Nesse momento a cesta básica no nosso país subiu, tudo subiu, mas os salários não subiram. Não estamos a ver os deputados a resolver os problemas do povo. Todas as leis que lá na Assembleia tem, quando é a favor do povo, aparecem sempre deputados para falarem que não concordam com essas leis. Mas quando é para as benesses dos deputados, os deputados sempre aprovam. Dessa vez, nós não vamos permitir que os deputados recebem esses 22 milhões de kwanzas. Por isso que eu, ativista Tanais Neutro, quando vi o doutor Helder Giuto e o brigadeiro Deixo Pacote a organizarem essa manifestação, eu também participei. Mas mais uma vez os boca de alugueiro estão a dizer que eu participei nessa manifestação porque eu fui comprado. Meus irmãos, esquecem isso. Eu fiquei preso 1 ano e 6 meses. Se dentro da cadeia não fui comprado, não será em liberdade que eu serei comprado. Então, esquecem essa história que eu fui comprado. O problema no nosso país é que nós estamos habituados. Ou defendes o partido A, ou defendes o partido B. Quando ficas com o povo, você é comprado. Por isso que eu sou neutro. Se eu sou neutro, tenho que estar no meio. E no meio é estar com o povo angolano. Sempre estarei com o povo e ainda bem que todo mundo está a filmar. Não acreditam mais. Esses ativistas e esses deputados que estão a espalhar em rede social que eu fui comprado, eles é que são comprados porque estão a cumprir agendas políticas e não estão a cumprir a agenda de nação. Agora vamos dar lugar ao doutor Helder Giuto, que vai ler o manifesto, e também quero já agradecer a todos que participaram aqui nessa manifestação. Vamos deixar de ser fanáticos e vamos ser patriotas, porque quem é patriota não admite, até o teu ídolo, até o teu partido quando falhar, você também tem que falar que o teu partido, o teu ídolo falhou. Isso é ser patriota. Agora os fanáticos aceitam tudo, mas os patriotas não. Doutor? Ok, sem mais delongas, vamos fazer a leitura do manifesto da nota de protesto contra o aumento do subsídio milionário dos deputados. Excelência, senhora Presidente da Assembleia Nacional, excelentíssimos presidentes dos partidos políticos com assento parlamentar, ilustres membros da sociedade civil presentes e não presentes, aos ilustres membros da Força da Ordem e Segurança Pública, a excelentíssima Provedoria de Justiça Nacional, digníssimo Procurador-Geral da República, permitam-nos nesses termos e nos melhores de direito e da justiça, manifestarmos a nossa profunda indignação e o nosso incomensurável sentimento de repulsa, pois é com profunda melancolia que a sociedade civil tomou conhecimento de um aumento milionário do subsídio dos deputados à Assembleia Nacional. Aumento este que se afigurou como sendo bastante galopante, supérfluo, exorbitante, fora do quadro normal, em face ao contexto atual em que o país vive. A sociedade civil em geral, as famílias, observam com preocupação um clima de recessão econômica ensurdecedor, depreciável, degradável da economia nacional, o que é de todo condenável, reprovável e inconcebível, pois, tendo em grande atenção o atual quadro de extrema indigente e pobreza, a permanente degradação da situação econômica, social e financeira de que o país vive e as famílias angolanas estão a atravessar,
numa fase em que o ideal teria se consubstanciado na aplicação de medidas restritivas de redução, de extinção das regalias, das benesses, das mordomias, dos privilégios, pois a fase em que o país se encontra exige contenção de custos, exige adoção de uma postura de austeridade, exige sacrifícios econômicos. Daí é que este aumento ter se mostrado desnecessário, inoportuno, injusto, absolutamente desproporcional, comparado ao clima de forte penúria de que o país, a sociedade e os grupos populacionais mais desfavorecidos vivem. O aumento deste volume de valores em dobro decorreu da resolução número 13/23, que fixa o subsídio de instalação por deputado no montante equivalente a 22.667.625 mil kwanzas. Assim como aprovou a resolução número 14/23, que fixa o subsídio de fim de mandato por deputado no montante de 24.501.184 kwanzas. Nesses termos, considerando que a situação econômica e social do povo tem estado cada vez mais deplorável, mais degradável, muito mais crítica, miseravelmente desastrosa, depreciável, numa altura em que milhares de famílias estão desamparadas, sem abrigo, sem dignidade humana, sem valor humano. O país está supostamente à beira de entrar numa falência técnica. A recessão econômica está em alta. O custo de vida está precário. As famílias não têm poder de compra nenhuma. E os deputados, que apenas têm um mero mandato de representação parlamentar, estão a encarar, quiçá, a Assembleia Nacional como uma fonte e oportunidade de autorrealização pessoal, como fonte de autoenriquecimento em desfavor do pacato cidadão. Perante a uma gritante concorrência desleal, a coletividade de angolanos, em particular os grupos populacionais mais desfavorecidos, parece que a Assembleia Nacional tem tanto dinheiro que não está a ver onde colocar. Só por isso estão a redistribuir com partilhas supérfluas, exorbitantes, fora do normal, em face ao contexto atual, cuja conjuntura econômica está precariamente em alta. Mas enquanto isso, milhares de famílias vivem nas ruas, outras nas cabanas de chapa, outros nas casas de adobo, de capim, de pau a pique. Enquanto isso, milhares de pacientes a nível dos hospitais não possuem dignidade de assistência médica medicamentosa. Enquanto isso, milhares de crianças estão sem registro civil, sem acesso ao ensino, sem dignidade habitacional, sem era e sem beira. Enquanto isso, os polícias e os militares que sacrificadamente asseguram a manutenção da ordem pública, da segurança pública, da paz social e política e da estabilidade territorial ganham miseravelmente mal. Mas ao invés disso, os deputados aparentemente procuram se mimar com alguns tantos milhões de kwanzas, esbajando regalias, desfilando mordomias, exibindo benesses na rede social, confortos e lazeres. Será mesmo que é esta a função social, a função política e a função legislativa de um deputado? Será que é mesmo essa a função patriótica de um deputado? Assim, com esta conduta que nos parece muito pouco responsável, desencadeada pelos deputados da Assembleia Nacional, que praticaram atos que assemelham-se aos crimes de recebimento indevido de vantagem, fraude na obtenção de créditos, abuso de poder, abuso de confiança, gestão danosa de fundos públicos, enriquecimento ilícito e sem causa, corrupção política institucional, peculato, acumulação primitiva de capitais e outros. Pois não haja dúvidas de que o direito está claramente em conflito com a justiça. E quando assim ocorre, assegura-se a justiça enquanto fim último do direito. As crianças, enquanto sujeito social e humano, que à luz da Constituição da República de Angola gozam de maior protecionismo, de maior tutela e tratamento especial, se encontram à sorte de Deus. Não há um só deputado
que se interessa a lutar afincadamente para promover a recolha, o realojamento, a restauração das crianças em situação de meninos de rua e na rua. Nunca sequer resistamos qualquer empenho, qualquer entrega, dedicação de algum deputado que se manifestou politicamente interessado em advogar a favor das crianças. Mas enquanto isso, os professores ganham muito mal, os médicos, os enfermeiros, os maqueiros nas morgues, os coveiros junto ao cemitério, os reclusos nas prisões penitenciárias, os trabalhadores nas empresas de limpeza pública, todos ganham gritantemente mal. Só para ter uma ideia hipotética, o salário mínimo nacional ronda entre os 32 mil kwanzas, o que pressupõe dizer que só o subsídio de instalação de um deputado, na ordem de 22 milhões de kwanzas, fora o subsídio de fim de mandato, ronda entre 700 salários mínimo nacional, o que é inequivocamente assustador. Afinal de contas, qual é o escopo? Qual é o fundamento do exercício deste sacerdócio, desta missão de ser deputado? Ser deputado não é uma profissão, é uma missão com a pátria. A quem os deputados estão a representar? A quem estão a servir? Ao povo ou aos seus interesses? Que autoridade moral, que autoridade ética, que autoridade política e jurídica terá a Assembleia Nacional perante o Executivo para fiscalizar os seus atos? Quanto à gestão da coisa pública, se por lá não há rigor, não há abnegação, não há patriotismo, não há amor ao pobre, aos mais desfavorecidos, aos mais necessitados, não há razoabilidade e nem sequer racionalidade de contenção de gastos. Infelizmente, os partidos políticos da oposição todos caíram na armadilha da ganância dos seus corações, na tentação material, e com isso nos apunhalaram pelas costas. Nenhum só deputado, nenhum só partido político foi capaz de votar contra, votar abstenção, ou no mínimo consultar previamente o povo enquanto patrão, enquanto soberano, enquanto seu chefe, para que junto dele pudesse buscar a sua aprovação. Pois, só por isso, os deputados do MPLA zombam da oposição, lhes dizendo que nunca estão disponíveis para aprovarem o Orçamento Geral do Estado, mas que na hora de aprovarem as benesses, as regalias, as mordomias, não piscam nem para a esquerda, nem para a direita e vão logo para a frente. Da bancada parlamentar do MPLA, não esperamos sequer uma só novidade, pois seria paradoxal quem traz a proposta ter que se contradizer. Quanto à sua manifestação de vontade, a UNITA, maior partido da oposição, após alguns dias de pressão popular, comunicou que irá dividir metade do volume de valores para o povo, o total, por hipótese, de sensivelmente 990 milhões de kwanzas. Embora a intenção nos pareça aparentemente boa, mas importa salientar que na prática, como fará esta divisão? Qual será o critério, a fórmula a ser aplicada? O método transparente a aplicar? Qual será o povo destacado a beneficiar dela? Vai eleger uma personalidade idônea de quem vai lhe constituir seu fiel depositário? Entregará esse valor a um beral? Vai requalificar algum museque, alguma aldeia cujas casas não oferecem dignidade humana? A bancada parlamentar do MPLA, o que nos tem a dizer? Vão convocar uma Assembleia Extraordinária de revisão e consequente revogação da resolução que deu lugar ao incremento do aumento dos subsídios milionários. É injusto, é inoportuno e foi desnecessário. Em face ao atual quadro econômico e financeiro de que o país e as famílias de base estão a viver, será que o Parlamento, o grupo parlamentar do MPLA, pretendem presumivelmente continuar a agir com tamanha insensibilidade diante do sofrimento do povo? Pretendem continuar a nos levar ao sofrimento permanente? Até quando? E por quê? O PH, a FNLA, o PRS, o que nos tem a dizer? Vão continuar a fingir demência?
vão simplesmente embarrar a massa, vão continuar a compactuar com as atrocidades que afetam drasticamente o desenvolvimento do povo de base? Será que têm mesmo orgulho de representarem o povo na forma de como lhe representam? Como consequência, por força disso, dada a tamanha insensibilidade com que se tratou o assunto, por se mostrar inoportunamente desnecessário, gritantemente desproporcional, injusto e sem razoabilidade possível, nós vamos, em virtude deste erro crasso, despoletar, sem prejuízo da competente ação judicial, do tipo de ação popular que visa solicitar ao Tribunal que ele declare nulo, injusto e sem efeito esta resolução. E vamos procurar promover, junto da Assembleia Nacional, uma tentativa de conciliação extrajudicial. Vamos apelar, a título de recurso, àquela Corte Legislativa, a reapreciação do ato praticado e possível revisão da mesma para posterior revogação. É a justiça social que foi ferida. É a honestidade da representação que foi beliscada. Pois os deputados não podem concorrer em contramão, em concorrência desleal, contra o pobre e contra o povo que diz estar a representar. Assim, em nome da defesa do superior interesse do país, em nome da sociedade civil desfavorecida, nós condenamos veementemente este ato de todo repulsante, indignante, e que só visa vilipendiar o pobre, o angolano de base, os grupos populacionais mais desfavorecidos. Fica expressamente claro que nós, enquanto ativistas cívicos, enquanto NEFIDAS e enquanto sociedade civil, vamos continuar milimetricamente a escrutinar, a avaliar, a reprovar os atos negativos dos políticos e os governantes, e a parabenizar os bons feitos. Com este ato, definitivamente, os angolanos de base ficaram órfãos de representantes parlamentares. Pedimos, em nome do soberano povo, em nome da justiça social, que a Assembleia Nacional humildemente se possa publicamente retratar, possa reapreciar e possa revisar tal ato. Aos partidos da oposição que aparentam ser a esperança do povo, exigimos que, além de devolverem o dinheiro ao povo de base mediante demonstração pública, possam, mediante comunicado expresso, pedirem desculpa pública ao povo por estarem a dar indicadores de estarem a prestar um mau serviço à nação. Ao GPL, que tem demonstrado elevação democrática, à Polícia Nacional, à sociedade civil cá presente, ao nosso irmão Brigadeiro Despacote, que humildemente juntou-se à causa, ao irmão Moscalifa, Master Vungi, ao irmão Tanais Neutro, e dentre todos que estão aqui presentes, aos órgãos de comunicação social cá presente, o nosso muito obrigado. Que Deus abençoe Angola. Tenhamos todos um ótimo regresso com a bendita paz de Cristo Jesus. Luanda, aos 22 de julho de 2023. Saudações. Ouvimos então o manifesto. Solidarizaram com a sociedade ao aceitar o aumento dos subsídios no momento que o país vive apertos financeiros, em que muitas famílias, que muitos cidadãos vão perder o emprego, vários negócios vão falindo. Da função pública, dos professores, dos médicos, dos polícias, dos bombeiros, dos enfermeiros. Não o aumento do subsídio milionário dos deputados. Os deputados não foram eleitos pelo povo, não representam o povo, não lutam pelos interesses do povo. Fora deputados milionários, só se importam consigo. Fora! Mas a UNITA disse que vai dividir o subsídio com a sociedade.
Nesse exato momento, nós queremos saber apenas uma coisa. Somos patriotas, não estamos aqui pelo partido A nem pelo partido B. Queremos representar os interesses do povo. Os partidos e os deputados que estão no parlamento até hoje não mostraram que estão a representar os interesses do povo. Então, fora São assassinos! São assassinos! 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 O facto da UNITA dizer que vai dividir o subsídio com a sociedade não diz nada. Diz grande coisa. Precisamos dessa mudança e já agora. Por que acha que os deputados são mexeiros? Os deputados são mexeiros porque não olham na causa do sofrimento do povo angolano e não fiscalizam a realidade que nós vivemos. Porque não é possível um povo que sofre ganha 35 mil kwanza. Os deputados aprovam uma lei que o subsídio vai de 22 milhões de kwanza ao princípio no começo do seu mandato. Porque isso fica muito chateado, as pessoas ficam desmoralizadas. E também porque não é só os 22 milhões de kwanza, os 24 milhões de kwanza, o fecho do mandato. Por isso que nós não queremos mais acreditar nenhum deputado. Ou devemos pedir a Deus pela muda de comportamento para governar o país, porque o partido da oposição que lhe diz que ele defende, dá-se força conosco. Por isso é que estamos chamando deputado mexer, porque não fiscaliza a nossa realidade, a nossa vida. São incompetentes e irresponsáveis nos seus atos. Só aprovam orçamento, os benefícios deles, para as famílias deles. Nós, como povo, somos tidos como maioneta. Porque segundo que o brigadeiro Espocoto disse que agora não existe partido da oposição, mas sim partido de manteiga. Abaixa todos os deputados! Povo no poder! Abaixa a corrupção! Abaixa a bajulação! Abaixa a corrupção! Abaixa a bajulação! Abaixa os 50%! Abaixa os 50%! Deputados Baju! Deputados Baju! Deputados Baju! Acorda os angolanos! Acorda os angolanos! Abaixa os angolanos! Abaixa os angolanos do país! Estão roubando o país! Estão saindo! Estão roubando o país! Aqui está no nosso vizinho! Acorda! Acorda! Estão roubando o país! Os ativistas patriotas e os angolanos patriotas, os ativistas que não têm rabo preso e os angolanos que não têm rabo preso estão presentes na marcha. Aqui estamos a cumprir a agenda. Que tipo de agenda? Se dentro da cadeia não cumprir a agenda, Tanais neutro, sempre a mandar farpa para outros ativistas angolanos que o acusam de ter um contrato com o regime angolano. Falar da nossa marcha, por favor, pode evitar aqui, irmãos, por favor. Estou aqui nessa marcha porque eu estou a representar a bandeira de Angola. Os deputados que estão no parlamento estão lá para representar o povo angolano. Como é possível, quando os médicos saem às ruas para se manifestarem, o governo diz que não há dinheiro? Quando a polícia se manifesta através do seu salário, que é pouco, dizem que não há dinheiro. Quando os jornalistas se manifestam, dizem que não há dinheiro para subir o salário dos jornalistas. Quando os governos se manifestam, não há dinheiro. Como é possível? Os deputados que deviam estar no parlamento para representar e levar os problemas do povo, não levam no parlamento. Quando vem leis que prejudicam o povo angolano,
que eles devem falar, essa lei nós não aprovamos, eles aprovam. Agora, para o nosso espanto, não há dinheiro no país, só não há dinheiro para resolver os problemas do povo angolano, só não há dinheiro para ver a situação dos combustíveis, mas há dinheiro para se mimar com grandes carros, há dinheiro para se mimar 22 milhões de kwanza ao entrar no parlamento e 22 milhões de kwanza ao sair do parlamento. Vocês concordam com isso? Abaixa os 22 milhões de kwanza! Abaixa os 22 milhões de kwanza! Sobe o salário dos médicos! Sobe o salário dos jornalistas! Sobe o salário dos militares! Sobe o salário da polícia! Abaixa os deputados corruptos! Abaixa os deputados corruptos! Nós queremos do parlamento homens e mulheres comprometidos com a nação e não homens e mulheres que estão comprometidos com os seus bolsos. Lá no parlamento, a maioria dos deputados entram lá fininho assim, como Tanais Neto, mas saem de lá depois de um ano gordos como Yannick.